Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa semana, a Semana do Reencontro. É o espaço que nós temos aqui a cada dia, desde domingo, para que tenhamos um encontro real e significativo com Deus, ou quem sabe um reencontro com Deus. Aqui nós temos a cada dia conversado sobre personagens bíblicos que têm recebido de Deus, eles receberam de Deus uma segunda oportunidade, a chance de um recomeço. Você talvez seja essa pessoa que está sentindo a necessidade de recomeçar na vida, recomeçar um aspecto especial na sua vida. Você é muito bem-vindo aqui conosco. A cada dia nós temos aqui o nosso ritual de pegarmos a Bíblia. Então vai lá, pega a sua Bíblia, a minha já está aqui do lado, já estou com a minha Bíblia marcadinha, já deixei nos textos que vamos estudar hoje, sobre o personagem que vamos estudar hoje. E eu te convido, portanto, aí já com a sua Bíblia na mão, já foi lá buscar, coloca aí do lado, te convido a orar mais uma vez, como a gente sempre faz. E aí vai um conselho para você, para que cada vez que você for estudar a palavra de Deus, não ouse estudá-la sem pedir a orientação do Senhor. Então nessa hora eu te convido aí do jeito que você está, sentado no sofá da tua casa, ou em outro lugar, segurando teu celular, ou na frente do computador, ou da televisão. Essa é a hora de nós orarmos pedindo a orientação do Senhor. Vamos juntos? Feche seus olhos, se assim você puder fazer, e vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui com o livro sagrado, as Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia, a Tua Palavra em nossas mãos. E nós vamos abri-la para estudar nessa hora. E eu te peço, ó Deus, que de maneira muito igual como o Senhor fez nos últimos dias, hoje o Senhor também fale conosco. Toca a nossa vida, o nosso coração, e que o Espírito Santo possa unir cada pessoa durante essa transmissão. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos falado até aqui sobre, como eu disse, alguns personagens. Um especificamente no domingo, quando nós falamos, era fictício, não era uma história real. Era uma parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, que voltou para casa e o pai recebe o filho de braços abertos, dando uma ilustração de como Deus recebe os seus filhos de volta em casa, de braços abertos. Falamos aqui sobre Pedro, falamos aqui sobre Davi. Hoje vamos falar sobre mais um personagem. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí comigo, e nós vamos para um personagem que é também muito conhecido na Palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Ele é o maior autor em quantidade de livros em toda a Bíblia. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos capítulo 9. E eu quero, enquanto você está abrindo aí, contextualizar um pouquinho para que você entenda um pouquinho da história desse rapaz. Na realidade, o nome dele inicialmente não era Paulo. Para quem não sabe, o nome do apóstolo Paulo, ou de São Paulo, não era Paulo. Inicialmente o nome dele era Saulo. Muitos devem saber sobre isso, mas você que ainda não sabe, essa é uma informação nova para você. O nome dele era Saulo, antes de se converter a Jesus Cristo. É interessante que essa questão de mudança de nomes em toda a Bíblia é algo muito comum. Quando Deus transforma a história de alguém ou dá uma nova perspectiva para a vida de alguém, geralmente tem uma mudança de nome. Na Bíblia nós vemos isso várias vezes. Abrão se tornou Abraão, Jacó se tornou Israel. Nós falamos aqui sobre Pedro durante essa semana. Pedro antes era chamado de Simão, então Jesus Cristo passou a chamá-lo de Pedro. E aqui nós temos Saulo. Saulo era um garoto extraordinário, espetacular. Cresceu nas melhores escolas, cresceu num grande centro, tanto que ele é conhecido inicialmente como Saulo de Tarso. Então ele cresce nesse lugar, ele cresce com bons professores, aprendeu tudo que sabia sobre as leis de Deus, das Sagradas Escrituras. Na época ele só tinha o Antigo Testamento, né? Então tudo que ele sabia sobre as Escrituras aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres que havia na época. Então Saulo cresce nesse ambiente. Um rapaz que sabia sobre as leis jurídicas, as leis de Deus, sabia falar mais de uma língua. Ele sabia grego, hebraico, aramaico, sabia latim. Era um cara fora da curva, um homem extraordinário, muito respeitado e que estava sendo preparado para ser um dos grandes líderes da sociedade judaica, especialmente da sociedade religiosa judaica. Ele então passou a ser
um dos homens de confiança do Sinédrio, passou a ser um dos homens de confiança dos grandes líderes judaicos religiosos da época, tanto é que ele era quem levava cartas para perseguir uma nova religião que estava surgindo naquela região. Religião dos cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia morrido e os cristãos passaram a ser perseguidos. E ao contrário do que se imaginava, a perseguição não brecou o crescimento do cristianismo. Pelo contrário, a perseguição fazia com que os cristãos aumentassem cada vez mais de número. Afinal de contas, alguns olhavam e diziam assim, bom, para eles estarem querendo dar vida por essa religião, por esse homem chamado Jesus Cristo, para eles estarem pregando com tanta dedicação, isso só pode ser verdade. Muitos curiosos vinham, se aproximavam dos cristãos e o cristianismo crescia cada vez mais. E em meio a esse crescimento, a perseguição se tornou mais ferrenha. E um dos que, naquele início de primeiro século, na era depois de Cristo, que era um dos perseguidores, era o tal do Saulo. Por ser judeu, muito devoto, por ser um judeu muito dedicado, ele não queria ver o judaísmo perdendo adeptos para o cristianismo, essa nova religião. Então ele levava cartas de perseguição, perseguia constantemente os cristãos, até que numa certa ocasião, você vai se lembrar, nós tínhamos um dos diáconos da igreja do cristianismo, chamado Estevão, e ele estava ali entre aqueles que estavam na última perseguição a Estevão. Ele segurou capas dos homens que mataram Estevão apedrejado. Enquanto as pessoas tiravam suas capas para jogar as pedras, Saulo era aquele que segurava as capas com um orgulho, como se estivesse fazendo um trabalho divino. Olha, estou aqui cumprindo uma ordem de Deus, perseguindo essa seita do cristianismo. Era esse o pensamento de Saulo. Até que chega Atos capítulo 9 e nós temos a história contada por Lucas. Para quem não sabe, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas é o que escreve o livro de Atos. E Lucas, então, como um médico, mas também um grande historiador, escrevendo mais uma de seus relatos a Teófilo, um seu amigo, ele escrevendo para Teófilo, no capítulo 9 do livro de Atos, ele narra o início da trajetória de Saulo, rumo à sua conversão ao cristianismo. Ora, quem diria que aquele que a gente nunca veria como um cristão, que era um perseguidor de cristãos, agora estava se tornando um cristão. Foi isso que aconteceu a partir do capítulo 9 do livro de Atos. E é que eu quero fazer uma pausa antes da leitura. Você entendeu o que eu acabei de falar? Alguém que perseguia, odiava os cristãos, agora passa a ser um cristão dos maiores de todos os tempos. Sabe o que isso me ensina? É que talvez esteja falando para alguém hoje, talvez você tenha um amigo que você conhece, que seja assim hoje em dia, um familiar, um parente, ou você mesmo seja essa pessoa que está agora me ouvindo, que pensa assim, pastor, eu nunca vou ser um cristão. Você conhece gente assim? Pastor, ser de igreja não é para mim. Não, eu respeito e tudo, mas eu não quero. Ou então você conhece alguém que é pior, que diz assim, olha, eu odeio os crentes, odeio os cristãos, eu não vou ser evangélico jamais, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Conhece gente assim? Assim era Paulo. E se Deus pôde fazer isso com Saulo, ele pode fazer isso com você também, desde que você esteja aberto. Mas muitas vezes, mesmo não estando aberto, Deus tem os seus meios de fazer essas pessoas voltarem seus corações para Ele. E olha o que aconteceu no caso de Saulo, um perseguidor que nunca pensara em ser um cristão. Olha o que acontece com ele agora. Atos capítulo 9, você já abriu sua Bíblia comigo aí? Atos capítulo 9, talvez eu não tenha mencionado aqui antes, não me atentei bem, mas Atos capítulo 9, abre aí comigo, vou te dar um tempinho, tá bom? Repetindo, Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo, a partir do verso 1. Atos 9, do verso 1 em diante, já abriu? Já encontrou? Amém? Vamos para a leitura do texto, vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja, primeiro você precisa atentar que o texto fala que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Os seguidores de Cristo, os cristãos, eles eram ameaçados de morte constantemente por Saulo. Ele respirava, era a vida dele, ameaçar os cristãos de morte. Então ele vai ter algo que era comum para ele.
como eu disse, ele já era alguém da confiança irrestrita dos sacerdotes, da religiosidade judaica naquela época, que estava perseguindo os cristãos. Então ele vai ter uma reunião com o sumo sacerdote. Verso 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram da religião dos cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então o que ele pediu para o sumo sacerdote? Olha, eu quero carta, eu quero uma liberação para ir atrás desses homens e mulheres que são desse caminho, que são desse grupo, essa seita dos cristãos. Eu quero cartas para prender a eles. Então ele vai lá, pega essas cartas e ele queria levar de volta eles presos de Damasco até Jerusalém. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, olha agora a virada de chave. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, vou parar aqui para você entender o que está acontecendo. Vinha ele no caminho e uma luz muito forte, brilhante, quase que cega o apóstolo, aliás, cega Saulo nessa hora, ele ainda não é o apóstolo Paulo, mas quase cega Saulo. Na verdade, chegou a cegar Saulo. Você vai ler daqui a pouquinho no texto. Uma luz muito forte, muito intensa. Então ele cai ao chão. E ali caído, uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? De quem é essa voz? Talvez você esteja me respondendo aí agora. Mas eu queria que você confirmasse na Bíblia comigo. Vamos lá, continua a leitura. Verso 5. Ele, Saulo, perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você pegou aqui agora o detalhe desse texto? Que coisa forte! Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, vamos aqui recapitular um pouquinho o que acabamos de ler. Saulo estava perseguindo pessoas que eram do caminho, ou seja, eram do cristianismo. E aqui a voz então fez Paulo cair, cego, uma luz muito forte que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tu me persegues. Ora, não era a voz de um cristão, não era a voz de um que estava sendo perseguido. Tanto que Saulo perguntou: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Aí a resposta daquela voz dizia o seguinte: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Ou seja, aquela voz não era de um cristão sendo perseguido, mas era do próprio Cristo. Mas Saulo estava perseguindo a Jesus, afinal Jesus já estava morto, ressuscitado e tinha ido ao céu. Por que Jesus então comprou a briga dos cristãos? Aqui vai o primeiro recado. Jesus sim compra a briga quando você é perseguido por causa do cristianismo. Quando alguém na tua vizinhança, na tua família começa a dizer assim: ah, virou crente. Ah, começou a ir para a igreja agora? Ah, eu odeio os crentes. Quando alguém começa a te perseguir por ser fiel a Deus, por estar seguindo os caminhos da palavra, por estar sendo um cristão de verdade, Jesus compra a tua briga. Não se esqueça disso, você não está sozinho no meio das tuas lutas. Por mais que você pense que tem gente te perseguindo, você está sozinho lá no teu trabalho, ah, tem preconceito comigo, pastor, você não está sozinho. Porque Cristo diz assim, olha, em outras palavras, o que Cristo está falando para Saulo aqui agora é o seguinte: Saulo, quando você persegue um cristão, você não está perseguindo um cristão, você está perseguindo a mim. A briga agora não é mais com ele, a briga agora é comigo. Então quando alguém começa a perseguir tua vida, lembre-se disso, Jesus Cristo ele vai comprar tua briga, ele vai batalhar as tuas batalhas, ele vai chorar o teu choro, ele vai rir com as tuas alegrias, ele está contigo. Não foi isso que ele prometeu? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar. Grave isso no teu coração. Eu sei que talvez você passe por lutas, por problemas, por provas, mas Cristo hoje vai te lembrar, você não está sozinho, ele compra a tua briga. A luta agora não é mais contra você, mas é contra o próprio Cristo. Ele diz assim, agora a luta é comigo. Ele comprou a tua briga. Não é uma boa notícia? É uma excelente notícia. Segunda coisa que a gente consegue entender nas entrelinhas desse relato de Saulo com Jesus Cristo, é que Jesus Cristo aqui está olhando para Saulo e dizendo assim, Saulo, olha,
eu sou Cristo, a quem tu persegues, e agora a tua briga ficou mais séria. Ou você muda para o meu lado, ou a situação vai ficar mais séria, mais grave com você. E aqui a conversa de Jesus com Saulo, ela não se encerra. Ela não se encerra porque Cristo começa a dar ordens para ele. Olha, vai até lá, tal lugar, na casa do fulano de tal, lá alguém vai orar, vai curar a tua cegueira. E assim aconteceu. Curaram a cegueira do apóstolo de Saulo, que passou a ser um apóstolo de Cristo agora, não mais chamado Saulo, mas Paulo. Teve a vida transformada. Assim como eu disse antes, os personagens do passado eram transformados e tinham o nome mudado, Saulo também teve o nome mudado. Agora não mais Saulo, o perseguidor, mas Paulo, o perseguido. Não tem ninguém na história bíblica que foi mais perseguido por ser fiel a Deus do que Paulo. Agora não mais Saulo, mas Paulo. Se tornou um apóstolo de Cristo, um pregador. Eu fico imaginando que antes dele sair para ser um pregador, aquela pessoa que recebe Saulo na sua casa. Você lembra do relato bíblico? Aí no livro de Atos, aquele que iria receber Saulo na sua casa, iria orar por ele, ele ficou hiper desconfiado. Como é que eu vou receber um perseguidor na minha casa? Será que ele não vai querer matar minha família, me mandar prender e tudo mais? Só que ele vai já num espírito de humildade, porque ele teve um encontro com Cristo. E aqui vai outra lição. Quando você tem um encontro com Jesus, a humildade precisa começar a tomar conta. Que humildade, pastor? A humildade suficiente para você abrir o coração e deixar Jesus guiar a tua vida. Saulo estava entendendo, agora quem guia a minha vida já não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Não foi isso que ele escreveu lá na frente como o apóstolo Paulo? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você permite ter um encontro com Cristo, quando Cristo toca a tua vida, e é o que está acontecendo agora, você está tendo um encontro com Jesus, ele está tocando a tua vida e agora, não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E isso abre algum leque. Primeiro, quando Cristo vive em mim, eu preciso entender a responsabilidade que é isso. Já não carrego mais o meu próprio nome, mas carrego o nome de Cristo. Os vizinhos, as pessoas que me olham ao meu redor, já não falam mais, olha lá o João Vitor. Não, eles falam assim, olha lá o cristão. Olha lá o que diz ser crente. Olha lá o que é da igreja. Então você não carrega mais só o seu nome, é Cristo que vive em você. Segundo, as atitudes tomadas não podem ser dirigidas mais pela tua vontade. Você tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, já não é mais a minha vontade. É Cristo que vive em mim. E Saulo entendeu isso. Quando ele estava lá naquela casa, o homem desconfiado, e aí, vai fazer alguma coisa comigo ou não? O discurso de Saulo é um discurso de humildade. Não, fica tranquilo, agora minha vida é outra, eu tive um encontro com Jesus, ele é curado da cegueira e sai a pregar o evangelho. Agora não mais como Saulo, mas como eu disse, como apóstolo Paulo. Transformação. Talvez essa transformação Jesus Cristo hoje quer fazer exatamente na tua vida também. Você percebeu quem era Saulo antes? A gente olha para Saulo e demoniza Saulo, achando que ele era um cara de péssima índole. Não. Ele perseguia cristãos, sabe por quê? Por zelo religioso. Era um homem zeloso, conhecedor da palavra, orava todos os dias, tinha comunhão com Deus, mas o zelo religioso cegava aquele homem. Talvez esteja falando para alguém agora que está me ouvindo e pensando assim, pastor, mas eu sou um cristão, eu não preciso dessa transformação como teve Saulo. Sabe, talvez os que mais necessitam hoje de transformação sejam os que estão dentro das igrejas. Aqueles que vivem o dito zelo cristão, mas que vivem a perseguir os outros que não vivem de acordo com o que ele acha que é o certo. Eu acho que é assim que está certo, pastor. Então aquele que está vivendo errado, esse vai queimar no inferno. Esse tem que ser disciplinado na igreja. Nós temos que fazer isso. Pastor, já foi visitar o fulano porque ele está em pecado. Olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. O tal zelo cristão tem levado muitos dentro da igreja a perseguir outros. E esse tipo de pessoa está precisando também de uma conversão como Saulo precisava. Agora transformado por Jesus Cristo, depois de ter um encontro com ele, ele mudou completamente. Ele deixou de ser um perseguidor para ser um pregador. E aqui vai um recado do céu para você. Deixe de ficar se preocupando com a vida dos outros, com o dito zelo cristão. Eu vou sair perseguindo as pessoas. Talvez na tua mente você nem perceba, mas está perseguindo outros, porque não estão vivendo de acordo com o que você acha que é o certo. Deixe de preocupar com a vida dos outros e vai pregar o evangelho.
Foi isso que aconteceu. Saulo deixou de ser um perseguidor, preocupado com a vida dos outros, para passar a ser um pregador. Ele se preocupava com a vida dos outros agora, mas de um outro modo, de outra maneira, do jeito que Deus espera que você se preocupe. E aí, essa pessoa está salva ou perdida? Eu vou pregar para ela. Tem muita gente que vive dentro das igrejas querendo saber sobre a vida do outro, se o outro está vestindo isso, está comendo aquilo, está fazendo isso, falando aquilo outro. Mas pergunta se dá um estudo bíblico. Se prega o evangelho para alguém. E aí hoje eu quero te perguntar, há quanto tempo você não dá um estudo bíblico? Você já deu um estudo bíblico alguma vez na tua vida? Pastor, mas eu não tenho o dom do estudo bíblico. Você já acompanhou alguém no estudo bíblico? Pelo menos isso? Já conseguiu um estudo bíblico para alguém? Há quanto tempo você não consegue alguém para estudar a Bíblia com você ou com outra pessoa da igreja? Veja, quando o meu foco muda, como Saulo mudou para Paulo, o foco dele mudou. Agora ele estava preocupado em pregar. E ele começou a pregar. Pregar e passou a ser perseguido. Você vê que antes ele era martelo, agora ele passou a ser prego. Ele que recebia as marteladas agora. Perseguido. Como eu disse, ninguém foi tão perseguido como Paulo. Paulo, ele sofreu naufrágio, foi preso muitas vezes, açoites, tantas outras. Sofreu doenças, perseguições, muitas coisas, pelo nome de Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? O que traz de alento ao coração do apóstolo Paulo é que chega no final da vida dele, ele sabia que tinha dado o melhor para Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo ele quer converter o teu coração para ser uma espécie de apóstolo Paulo, exatamente para você deixar sua contribuição, o seu legado para gerações futuras se Jesus não voltar. Eu acredito que Jesus vai voltar já ainda na nossa geração. Mas se ele não voltar, qual o legado você está deixando para gerações futuras? Você já parou para pensar nisso? O que os teus filhos, netos vão ter no futuro quando lembrarem do teu nome? Daqui a algum tempo, o que as pessoas vão olhar e dizer assim, o fulano de tal, o irmão fulano era um exemplo para nós porque ele era um grande pregador do evangelho, alguém que estava trabalhando para Jesus Cristo. Que legado você vai deixar? O apóstolo Paulo podia descansar tranquilo quando estava se aproximando da morte. A gente não tem relato bíblico correto, mas é bem provável que ele tenha sido morto por perseguição do Império Romano. E aí o legado dele ficou e ele tinha quase certeza de que ao fim de sua morte ele tinha deixado um bom legado. Consciência tranquila, posso descansar em paz porque o meu trabalho eu fiz. Eu preguei, eu batalhei, eu combati, eu fui atrás, eu deixo o meu legado, plantou diversas igrejas. O apóstolo Paulo plantou diversas igrejas. Ele levou muitos aos pés de Cristo, converteu milhares. Pregou para poderosos e para pessoas humildes. Pregou para os mais estudados e para os menos doutos. Pregou para jovens, pessoas mais velhas. Discipulou pessoas. Deixou novos pregadores para estarem no seu lugar, como o caso de Silas, Timóteo e vários outros amigos que o acompanharam em viagens. Deixou o seu legado. É por isso que no final da sua trajetória, nós lemos do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, um daqueles que ele treinou, escrevendo o seguinte, 2 Timóteo, abre aí comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 em diante. Me acompanhe na leitura desse texto. Vou esperar você encontrar 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Você consegue encontrar aí comigo? Vamos lá, repetindo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Vamos à leitura? Olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo, ao fim da sua vida, ele escrevendo a Timóteo a segunda carta dele para o seu aprendiz, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. Ele termina a sua vida com essa certeza, com essa convicção: eu fiz o meu melhor, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora Jesus Cristo está guardando a minha coroa, para quando Ele vier, eu estou pronto para recebê-la. A grande questão é, se Jesus voltasse hoje, ou se sua vida encerrasse hoje, você teria essa certeza de que deixou um bom legado,
de que combateu um bom combate, guardou sua fé, completou sua carreira e que sua coroa está guardada. Você tem essa convicção hoje? Essa é a grande questão. Eu preciso estar pronto para a volta de Cristo como Paulo estava todos os dias, hoje. Por isso que hoje é o dia que Jesus Cristo está oferecendo para você uma chance de um recomeço. Assim como ele deu a Saulo, transformando-o em Paulo, ele também quer transformar a tua história. Ele quer transformar a sua trajetória, a sua vida, para que no final você possa ter a convicção: se Jesus voltasse hoje, eu estou pronto. Eu estaria pronto se fosse hoje. Se for amanhã, eu quero estar pronto de novo. Todos os dias, uma certeza da salvação. Era o que o apóstolo Paulo tinha e o que nós precisamos ter hoje. Receber chance de recomeço, receber novas oportunidades, uma segunda chance de Deus, é um privilégio que nós estamos recebendo durante essa semana. Você viu que vários personagens, assim como você, assim como eu, também receberam outras chances de Deus. E nós vimos aqui Davi, nós vimos Pedro, nós vimos hoje o apóstolo Paulo, Saulo. Imagine, quem imaginaria que ele seria alguém que antes perseguidor se tornou um perseguido por causa do evangelho? Se ele fez isso na vida de Saulo, o que não pode fazer com a sua vida também? Não é impossível. Tem chance para você também. Hoje essa chance está sendo estendida, oferecida a você. Não gostaria você de receber essa chance do céu? Falei ontem para pessoas que precisam ser batizadas, voltar para a igreja, ou vir para a igreja. É para você também. Para transformar a história, transformar a tua vida. Para você que já é da igreja, também é para você. Que tal hoje recebermos essa chance do céu e aproveitarmos essa chance, agarrar com unhas e dentes e não largar jamais desse Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Nunca mais largou de Cristo até o fim da sua vida. É esse o seu desejo? Se esse for o seu desejo, feche seus olhos como você está. Eu quero orar com você pela nossa decisão. Amém. Senhor Deus, eu oro agora com essa pessoa que recebe do Senhor uma nova chance como Saulo recebeu. Se tornando o apóstolo Paulo, teve a vida transformada. Nós queremos também uma transformação de história, de perspectiva e de vida. Recebe-nos, bom Pai. Perdoa os nossos pecados. Aceita-nos de volta. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Muito bom poder ter estado com você mais uma vez. E amanhã nos vemos aqui para o penúltimo dia da nossa semana, a semana do reencontro. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, um bom restante de semana feliz. Temos um encontro marcado aqui no mesmo horário, em nome de Jesus. Até mais.